Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco e hoje eu venho passar aqui algumas menções, algumas palavras do presidente dos Estados Unidos sobre algumas informações que nós estávamos passando a vocês sobre as possibilidades dos dias que vão vir a seguir, certo? Nós informamos sobre uma possível queda de internet, e sobre os dias difíceis que estão por vir agora em abril. Entendam, amados irmãos, os Estados Unidos já ultrapassou o recorde, ultrapassou a China, e Estados Unidos e França realmente pensavam que nada ia acontecer, né? Como aqui no Brasil, o presidente atual também pensa que nada vai acontecer, que é apenas uma gripezinha, mas os Estados Unidos agora está sendo realmente muito atingido por essa questão viral. E ele diz que os dias a seguir serão muito difíceis, porque realmente vai ter um auge sobre tudo isso. E aqui no Brasil também isso pode acontecer neste mês, porque ainda estamos no início. Porém, eu penso que nesses dias difíceis que virão, temos que nos centrar cada vez mais em nossos corações e respeitar a nossa vontade interior, certo? Pensar realmente na questão da vida, da nossa existência, pensar que realmente devemos ficar em casa e sim, devemos ajudar as pessoas que precisam. Porém, tem uma notícia interessante também, que os Estados Unidos está dando uma ajuda comunitária que histórica lá nos Estados Unidos, como nunca havia feito antes. Então quer dizer que os Estados Unidos, como outros países, como eu já mencionei, estão ajudando a população diretamente, ajudando as empresas, ajudando a população. Por quê? Se não fosse isso, conscientizá-los, como seria? E eu venho trazer também aqui uma notícia, antes de passar algumas informações do presidente de lá, sobre que quando os países, os líderes, não têm consciência de nada, olha a quantidade de pessoas que desencarnaram por causa da fome. Mais de 50 milhões só no ano de 2019. Entendam, amados irmãos, há coisas que precisam acontecer, coisas divinas, né, que são realmente, pode ser uma cartada dos escuros, mas que a luz aproveita para conscientizar as pessoas, os líderes mundiais. Então agora todos os países, inclusive o Brasil, já deu um início em questão de ajudar os trabalhadores informais e tudo mais, porém precisa continuar. Mas por quê? Anualmente, mais de 50 milhões desencarnam por causa da fome. E isto não é visto por ninguém. Não é mostrado para ninguém. Agora todos estão pensando, vamos ajudar o próximo, porque eles vão ter fome. Mas e no dia a dia comum de antes desta questão que está acontecendo agora? Né? Isso ninguém pensava, ou poucos pensavam. Ou os líderes não pensavam. Aqui no Brasil, muitas desencarnam por causa da fome. Por causa também de doenças, que a fome, entre outras situações, acabam fazendo as pessoas desencarnarem. Então, amados irmãos, primeiro a gente tem que ter uma noção do seguinte. Isso daí é sério, não é brincadeira o que está acontecendo, certo? Como eu disse, há tempestades, depois vem o arco-íris. Certo? Então, tudo que está acontecendo agora serve para um bem maior depois. Para as pessoas se conscientizarem, para as pessoas pensarem que realmente devem se tornar melhor, que realmente isto é algo histórico. Inclusive, eu passei uma mensagem do Ashtar Sheran com o título Março entrará para a história. Ashtar Sheran nos avisou sobre março. E tem um vídeo também com o título 2020 abalará a humanidade. Entre outros que eu passei. Isso já era previsto acontecer, amados irmãos, enquanto naquela época ninguém estava dando atenção.
mas de repente começou a se alastrar para todo o mundo, para todos os países. Talvez, espero eu vou falar uma coisa séria aqui agora, porque assim, ainda assim o nosso presidente está relutante em pensar na vida ao invés da economia, certo? E agora eu vou dizer assim para vocês, de quem será a culpa? Certo? Por quê? O presidente está relutante sobre fazer as pessoas permanecerem nas residências. Mas muitas pessoas estão apoiando ele. De quem será a culpa se no futuro, neste mês ou daqui 1, 2, 3 semanas ou mais, as pessoas aqui no Brasil tiver sido contagiado com uma grande quantidade de pessoas? Com certeza serão primeiramente dos seguidores e do próprio presidente, porque quantas carreatas e aglomerações estão sendo feitas por causa disso? Como eu disse em outro vídeo, empresários com carro de 100 mil falando eu vou passar fome em carreatas. Mas não querem sair do carro e fazer isso a pé. Eles querem botar os funcionários para trabalharem porque eles pensam só neles. São egoístas. Eles mesmos não vão aparecer nas empresas para ficar com os funcionários. Eles vão ficar na sua casa chique, vão andar com seus carros importados e vão passar fome com um carro de mais de 100 mil reais? E aí não pensam nos trabalhadores que realmente vão se sujeitar a poder ser contagiado? Então de quem será a culpa? Se isto acontecer, espero que não aconteça, mas se acontecer de ter um grande número aqui no Brasil por causa disso, por causa da vontade do presidente, por causa do apoio dos seus adoradores, né? Porque eles estão idolatrando o presidente e acham que realmente as pessoas devem ir às ruas. Realmente deve pensar na economia, para que as pessoas não passem fome. Mas como eu mostrei aí atrás, milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas morrem por fome todo ano. E isto ninguém está vendo. Então, o que vocês têm que exigir hoje do Brasil, dos líderes governantes do Brasil, é que eles liberem verbas para ajudar as empresas e os trabalhadores. Não só os informais também, que realmente é necessário, mas todos. Verbas que eram destinadas principalmente às eleições, aos fundos partidários, que são bilhões. Verbas que dos salários, não só do salário, mas do que os governantes, aí, os senadores, entre outros, recebem auxílio, mais de 100 mil cada um, que também somando dá bilhões. Estas verbas que tem que tirar, fundos partidários, entre outras coisas, para dar para o brasileiro, mas isso eles não querem. Isso do bolso deles, eles não querem que saiam esse valor. Mas os Estados Unidos, por exemplo, está dando um grande exemplo, entre outros países estão dando grandes exemplos de conscientização, ajudando a sua população, ajudando diretamente, financeiramente, para que as pessoas tenham alimentos em suas residências e todos os produtos que são necessários. Então, de quem será a culpa? De quem está apoiando essa barbárie de querer fazer as pessoas voltarem aos seus empregos, a trabalharem? Os próprios adoradores e idolatras do presidente e o próprio presidente, se isso acontecer, eles serão os culpados. Porque se isso se alastrar aqui no Brasil, amados irmãos, nossa população é muito maior do que os Estados Unidos, queridos. Muito maior. O Brasil é um do terceiro, quarto país de maior população mundial. Então imagina o que pode acontecer no Brasil se vocês não ficarem em casa. Vocês têm que exigir na internet recursos do governo e não ficar falando para irem às ruas porque a economia vai acabar, porque as empresas não têm que abrir e tudo mais. E o que está sendo anunciado aí, o que nós passamos vídeos sobre a questão de tanto prisões em massa, tanta questão de repente, possivelmente, talvez sem internet, porque a internet já está oscilando demais, mas isso também são tempestades geomagnéticas. Certo? Porque não é só isso viral que está acontecendo no planeta, tem muita coisa. Nos Estados Unidos, em Idaho, teve um terremoto de mais de 6,5 na escala Richter. Como algo histórico lá nos Estados Unidos, principalmente nessa região.
Estão tendo abalos sísmicos em vários países, ao mesmo tempo que nós estamos passando por isso. E nós não sabemos realmente o que está para acontecer depois. Há muita coisa ainda para acontecer. Estamos em meio, sim, às tribulações. Agora, estamos em um pensamento coletivo. Porque neste momento que estamos em nossas casas, estamos melhorando a nossa consciência. Ao mesmo tempo, os líderes governantes estão melhorando a sua consciência. Né? Alguns ainda estão relutantes. Mas a maioria de todos os países estão pensando, a Rússia está enviando ajuda aos Estados Unidos. A Rússia. Então, todos os líderes estão se unindo para o mesmo propósito, ajudar a vida na humanidade, para que todos tenham saúde. Porque se isso se alastra, amados irmãos, milhões e milhões de pessoas, ou sei lá quantos bilhões pode acontecer. Porque se alastrar é que nem a questão do previsto e da questão do FEMA, que já tinha um monte de caixões, e isso tem no Brasil também, não é só nos Estados Unidos. E esses exercícios que já fizeram, já era algo prevendo tudo isso. E não é só essa questão não, amados irmãos. Ao mesmo tempo que tem pessoas que estão em casa, estão se distraindo de outras formas, estão se conscientizando, estão valorizando as suas vidas, as pessoas ao seu redor, seus familiares. Tem pessoas nas ruas, ou tem pessoas que estão com problemas psicológicos por causa disso, por medo. Porque acham que serão abandonadas, ou porque acham que não terão o que comer, ou por isso, ou empresários tendo distúrbios psicológicos por causa disso. Ai meu Deus, eu vou falir. Calma! Calma! Tenham calma! Não pensem no dinheiro, pensem na sua saúde, na sua vida. E exijam sim, exijam do país, dos governantes, que vocês tenham todos os recursos necessários e todas as dívidas sejam perdoadas. Eles têm dinheiro, o Brasil era para ser país de primeiro mundo, se não desviasse tanto dinheiro. Se não tivesse roubado, esses políticos não tivessem roubado. E os mesmos políticos que estão dando R$600 aí para os trabalhadores informais são aqueles que estão ganhando 100 mil, 150 mil cada um. Só de auxílio. Algo injusto. Exijam mais. Não saiam de casa para fazer manifestações, mas exijam pela internet. Façam baixo-assinados. Entrem em contato com os órgãos responsáveis. Manifestem-se. A internet serve para isso e talvez por isso eles queiram tirar a internet de nós. Talvez por isso eles queiram desligar as redes de internet. Para que vocês não cobrem o que eles precisam dar. Bom, mais tarde eu vou vir fazer um outro vídeo aqui no canal Plutarco, mas reflitam sobre o que eu estou dizendo. Parem de idolatrar pessoas e presidentes e tudo mais. Pensem na sua vida e na sua responsabilidade. Porque enquanto você falar para as pessoas irem às ruas ou voltar ao trabalho, se algo demais acontecer, a responsabilidade é sua. Então pensem bem nas suas atitudes aí de adoração e nas coisas errôneas que vocês estão atuando aí pela internet. Tá bom? Porque você não sabe se pode acontecer na sua família isso. E se acontecer, a responsabilidade é de quem está querendo ir nas ruas e quem está querendo seguir a vontade de um presidente que não quer fazer a coisa correta, que é ajudar o país financeiramente, ajudar as empresas financeiramente, ajudar o trabalhador financeiramente e falar para as pessoas, sim, ficarem em casa se resguardando. Tá bom? Essa é a verdade. Se não querem acreditar, à vontade de cada um. Amo vocês. Vejam aí as informações a seguir. Até a próxima, queridos. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Trump confirmou a tempestade? Se você está por dentro dos bastidores da vida real, por trás da pandemia, sabe que está vindo informações, de todos os lados, sobre prisões em massa, exposições de pedófilos e, no período de 1 de abril até 10 de abril, pelo menos. Na realidade, a parte das exposições duraria até bem mais que esse breve período, ou na realidade, se iniciaria após esse período. Inclusive,
Agora a informação que está mais sendo falada é a respeito de 3 dias de escuridão total, sem internet, possivelmente no mundo todo, ou somente nos Estados Unidos. Temos que esperar. Em meio a tantas informações, verdadeiras ou não, Trump, no dia 31 de março, no processo diário de atualização do viral, realizado na Casa Branca, mudou completamente a sua atitude para atitudes positivas, e agora está até colocando a economia em segundo plano. As frases a seguir, faladas por ele, apenas aumentam as expectativas sobre informações sobre as próximas semanas. Será apenas uma coincidência essa mudança brusca de comportamento e os respectivos avisos, um dia antes de entrarmos no período abordado? Trump afirmou o seguinte: essas próximas 2 semanas serão muito dolorosas. Quero que todo americano esteja preparado para os dias difíceis que estão pela frente. Vamos passar por 2 semanas muito duras. Isso pode ser um inferno de 2 semanas. Isso vai ser muito ruim, 2, ou talvez até 3 semanas. Isso vai ser 3 semanas, como nunca vimos antes. Nossa força será testada, e nossa resistência será tentada. O que acham? Apenas falação? Ou os próximos dias e meses, de fato, serão bíblicos? Vocês chegaram longe, patriotas. Você está pronto? Prepare-se para o que vem a seguir. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz.